Hoje nós estamos aqui para analisar o HGLG11, esse fundo de logística aí, muito famoso e para mim um dos melhores fundos de logística aí que a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários. A gente vai dar uma analisada nesse fundo para entender como que ele tá nessa questão de dividendos. Tava com a ameaça aí do fundo possivelmente diminuir aí a distribuição, porque ele tava gastando um pouco de reserva. Também tem novidades aí que ele realizou a venda de um imóvel. Então vamos tentar entender tudo isso hoje. Então pessoal, vamos deixar de enrolação e bora começar. HGLG hoje custando cerca de R$ 159,49. Um dividend yield na casa dos 8,53%. É um dividend yield bom para fundo de tijolo e uma valorização aí de menos 3% nos últimos 12 meses. O fundo vinha tendo essa queda, tá? A gente vê aqui, olha só, uma queda boa relativamente, tá? Mas por qual motivo que essa queda estava acontecendo, tá, pessoal? Nos últimos meses o fundo vinha consumindo um pouco de reserva. Essa reserva quase zerou aí. E aí o mercado já estava precificando uma possível queda aí na distribuição do dividendo desse fundo, tá? Alinhado também ao cenário macroeconômico brasileiro, que hoje não é tão legal. A gente vê o dólar subindo, a gente vê também outras questões aí em relação a impostos e ao governo. Todo esse cenário de incerteza influenciou aí para que o fundo vinha e viesse caindo. E não se engane, tá? Essa tendência de queda pode continuar. A gente tem que aguardar para ver. E aí o valor justo dele, R$ 158,00. Então o PVP mostra que tá um pouquinho acima, mas assim, pessoal, é o que eu sempre falo pra vocês. Fundo de tijolo, a análise aí dos valores, né, de mercado dos imóveis é feita uma vez ao ano. Então, assim, sempre tem uma defasagem. Muitas vezes a gente vê que o HGLG já vendeu diversos imóveis aí bem acima do valor de mercado, conseguiu uma taxa interna de retorno muito alta. Então, assim, você pagar entre 1,01 e 1,03, você não vai estar pagando muito caro no fundo desse, tá? Principalmente fundo de tijolo. Agora, fundo de papel, a história já é outra. Bom, pessoal, hoje são cerca de 472 mil cotistas. É um fundo grande, tá? E uma liquidez média diária de 7 milhões de dividendo, né? Vinha pagando 1,10, a gente vê que o fundo paga 1,10 lá desde julho de 2021, então são praticamente aí 3 anos pagando esse dividendo e que, vou dar um spoiler para vocês, não vai ser reduzido, tá, pessoal? Quando vai continuar mantendo esse patamar, ele conseguiu fazer uma jogada que eu já vou mostrar para vocês. Bom, galera, vamos lá, relatório do HGLG, eu sempre trago o que eu gosto muito, tem sempre informações muito boas. Sempre destaco aqui a questão da alavancagem, quando trabalha, tá, com a alavancagem, mas é uma alavancagem bem controlada, tá? E hoje a vacância física e financeira dele em cerca de 6,5%, é uma vacância baixa, tá? Destaque para esse mês, o fundo conseguiu uma receita de 1,63, tá? E um resultado de 1,31. Então, para aquele 1,10 ele conseguiu acumular uma reservinha, tá? Mas o que gerou de fato esse impacto aí? Primeiro, a venda do galpão lá em Duque de Caxias, tá? A primeira parcela aí gerou um lucro de 31 centavos por cota. Então, ainda restam 12 parcelas que você paga aí nos próximos 12 e 18 meses, tá? Então, assim, é uma graninha que vai entrar pro fundo aí, que vai trazer, vai ajudar ele a manter esse patamar de distribuição de 1,10, tá bom, pessoal? Também em relação a esse resultado, eles tiveram um impacto aí, né, na linha de despesa financeira. A gente vai ver que a despesa financeira veio mais alta com a venda aí do Duque de Caxias, tá? Com cerca de 2,1 milhões. Outra coisa muito interessante é que o fundo concluiu, né, a primeira fase do desenvolvimento do BTS Cone MM2 Z03. Tá inteiramente locado pro Mercado Livre. Olha que interessante, tá, pessoal? Esse galpão é um galpão que o fundo tá construindo do zero e ele já tá inteiramente locado para o Mercado Livre, tá? Então, assim, a área bruta locável da primeira fase é cerca de 50 mil metros quadrados, olha só. É só a primeira fase ainda e já vai começar a gerar um impacto aí de 4 centavos por cota, tá? Após o término do prazo de carência, tá? Então, em agosto vai começar a impactar. E, assim, isso aqui é algo que eu sempre falo para vocês. Hoje é mais interessante para os fundos de logística, fundos de tijolo no geral, construir um imóvel do que comprar um imóvel pronto, tá, pessoal? Por quê? Hoje, quando você compra um imóvel pronto, a gente tem várias variáveis aí que afetam o fundo não ter um retorno tão alto. Quando a gente tá falando de construir um imóvel, muitas vezes, assim, no primeiro momento, tá, que o dinheiro sai do caixa, quando tem um prejuizinho, tá? Ele não vai conseguir gerar tanto, porque assim, esse dinheiro no caixa, ele vai estar rendendo, tá, galera? Rende aí a Selic mensalmente. Quando esse dinheiro sai pro caixa e vai pro desenvolvimento, a gente perde isso daí. O fundo praticamente não gera nada e muitas vezes ele perde dinheiro, tá? Porque tem todo o gasto. Porém, quando o fundo é finalizado e muitas vezes até antes de ser finalizado, como aconteceu aqui com o Mercado Livre, já consegue alocar e consegue ter um retorno médio aí até muitas vezes mais alto do que essa Selic. Obviamente que tem todas as variáveis de localização, qualidade do imóvel, mas hoje os retornos médios aí estão entre 11% e 14%, são retornos muito mais altos que a Selic. Então, hoje, para mim, na minha visão e na visão de muitas pessoas também, é muito mais interessante aí investir aí na construção dos galpões. Por mais que no primeiro momento ele tenha uma queda da receita e tenha essa perda de dinheiro do caixa, no futuro o retorno que traz para ele é muito maior. E por exemplo, agora
agora a gente já vai ter 4 centavos a mais em agosto entrando aí pro caixa do fundo. Que já vai ser que já vai ajudar muito, né? Outras atualizações, então, compra aí do Cislog, né? E a venda do HLG, do KX. Compraram esse aqui de 49% do Cislog Galeão. Valor total aí de 88 milhões de reais. Também venderam 49% do HLG do KX. Eu acho interessante tá se desfazer desses imóveis do Rio de Janeiro. Valor aí de 79 milhões e um lucro aí de 61 centavos por cota. E olha a taxa interna de retorno, 15,16%. Excelente. No comercial, as vacâncias físicas reduziram, tá? Locaram aí alguns imóveis no Tectown, no HGLG do KX, Cislog Galeão também, tá? Também tiveram algumas outras locações lá no HGLG São José, Louveira também, Ribeirão Preto. Então assim, mês muito movimentado pro fundo, tá? E olha que interessante, no próximo mês já vão ter entrega de mais 23 mil quadrados. Então o ativo já vai estar completamente inteiro, entregue gerando receita após 2 meses de carência. Então é interessante, receita deve aumentar bem aí nos próximos meses. A gente não teve devolução nesse mês e tem algumas possíveis reduções, mas nada interessante. Então a parte técnica, né? Estão trocando as niveladoras lá em Betim, equipamento mais moderno, tá? Niveladora é o que fica bem na saída, tá? Da doca, e ela ajuda, tá? A se controlar a altura do caminhão, tá, pessoal? Então se tiver caminhão mais alto ou caminhão mais baixo, ela regula certinho. E aí isso é muito bom, né? Porque hoje a gente não tem padrão de caminhão. Cada caminhão tem uma altura diferente. E aí os locatários buscam muito isso na hora de alugar um imóvel. Então, DRE de maio, o fundo teve a receita aí total de 55 milhões, tá? E aí teve um aumento da despesa financeira por causa daquela situação que eu falei com vocês. Mas no total o fundo gerou aí 44 milhões, tá, pessoal? A venda do imóvel lá ajudou muito. E aí o fundo conseguiu acumular uma reserva aí. Como eu falei, a reserva estava sendo totalmente consumida, chegando em 9 centavos. Agora voltou para 30, então dá um espaço para o fundo respirar. E olha que interessante, pessoal. Hoje o fundo tem uma receita potencial de quase 38 milhões. Então, resolvendo essa questão da vacância, tá? Carência e de antecipação de atrasos, multas e juros, o fundo consegue manter o patamar de distribuição somente com a receita, tá, galera? Isso é bem interessante. Mostra também que é válido demais investir na construção de imóveis. O HGLG só tá chegando nesse patamar aí de receita e tudo mais por causa do investimento em imóveis, tá, pessoal? Você construir um imóvel hoje, você gasta muito mais dinheiro que você comprar um imóvel muitas vezes antigo, que você vai conseguir alugar por um menor valor, tá? Então é por isso que hoje a receita do HGLG tá com um potencial bem grande. Não tá tão alta, tá? Obviamente que, assim, tem um pouquinho de reserva, mas se ele gerar algo bem próximo, vai conseguir manter esse patamar pelos próximos meses, tá? Deixa eu ver, ó. Nos últimos meses o fundo tava gerando 1,07, R$1, 1,07. Assim, tá bem próximo, então acredito que deve conseguir manter essa distribuição aí, tá bom? Rentabilidade tem que falar, né? O fundo ganha de tudo. Base de coxas também vem aumentando. E olha que outra coisa a se destacar desse fundo, tá? Primeiro, o tanto de dinheiro que ele tem aí em renda fixa, LCI, CRI, tá? É bem interessante isso e isso mostra o que, tá, galera? Hoje o fundo consegue aí, com tranquilidade, principalmente nesse momento mais complicado de economia que a gente tá vivendo, agarrar algumas oportunidades que podem aparecer. Então, assim, às vezes aparece alguém querendo vender um imóvel aí no desespero, querendo ganhar dinheiro rápido, e aí muitas vezes vende esses imóveis aí 20, 30% abaixo do valor de mercado. Quem tem dinheiro aproveita, tá? O HGLG tem dinheiro pra isso. Ele tem algumas aquisições, obviamente, são valores altos, mas assim, prazos maiores que 12 meses, não são taxas tão altas e o fundo tem margem para poder realizar mais emissões. Então hoje é bem tranquila a situação dele, tá? Como eu falo, a alavancagem bem feita, quando o fundo sabe o que tá fazendo, a alavancagem só tende a trazer bons frutos, tá? E são todos os imóveis, a gente tem a concentração, né, em São Paulo, mas hoje o fundo tá começando a se espalhar um pouco, tem um presencinho lá em Nordeste. A vacância física a gente vê, né, lá em um ano atrás tava 15% e hoje tem 6%. Esse ano a gente tem só 10% de vencimentos, tem muito revisional, que vai ajudar também a aumentar um pouco da receita. Agora em junho a gente tem pouco revisional, julho também, aguardar agosto, que vai ser bem interessante. Contratos de maioria típicos, os galpões, grande maioria classificação A pra cima. A alavancagem, né, a gente vê como que é o patamar aqui, né, de queda. Aquilo que eu falei com vocês, questão do gráfico de amortização, a tendência é que o fundo vá aumentando a receita. A gente vê aqui, galera, que são operações assim, IPCA mais 5,93, são taxas pequenas, tá? A gente não tem nenhuma taxa elevada a CDI aqui, então é o que não nos traz pressa pro fundo, tá, sabe? Muitas vezes ele investindo esse dinheiro na construção do imóvel, ele consegue ter um retorno muito maior que isso, tá? Aqui tem um pouquinho mais do desenvolvimento das obras, a gente vê que tá praticamente no final, imóvel muito top, bem novinho. O Itupeva tá bem no início, tá, do desenvolvimento,
ainda falta muito. E aqui ele mostra um pouquinho da exposição do fundo a desenvolvimento, tá? A gente vê, ó, que agora tem um aumento, tá? A questão de receita e tudo mais. Em gastos, né? Na verdade. Depois tem uma quedinha aí. Então lá pra dezembro, janeiro, o fundo já deve começar o desenvolvimento de outro. E é isso que eu acredito que eles devem fazer, que é o certo. Tá trazendo muito retorno pro fundo. Então, pessoal, HGLG, muitas novidades e na grande maioria, não vamos dizer assim, 100% novidades positivas, tá? O fundo segue muito bem. Então, se hoje você pensa em investir em um fundo de logística, um grande futuro pela frente, o HGLG pode ser sim uma boa solução aí para seus problemas, tá bom? Então, se você tá pensando em investir, analisa ele direitinho, estuda, vê se ele se encaixa com a sua estratégia. Se se encaixar, você investe, senão você não investe, tá bom? Então, um mês muito interessante, gostei demais das novidades. O mundo vem crescendo aí, resolveu o problema aí da questão da distribuição. Vamos ver até quando, né? Se ele consegue aumentar essa receita aí e vamos aguardando. Lembrando, membro está ativo, você pode se tornar membro aí, pagando só R$ 7,99 por mês, você tem acesso a diversos benefícios e ainda você ajuda o canal, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!